boa noite. Estamos nesta quinta-feira iniciando mais um programa De Olho na Saúde. E agradeço a você que nos segue nas redes sociais, @De Olho na Saúde. E hoje eu quero iniciar o nosso primeiro bloco com uma amiga de infância, ela que é farmacêutica, a doutora Rossana Freitas. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer poder recebê-la aqui. Já conheço você, eu não vou falar a idade para vocês, de conhecimento nosso, para vocês não souberem a nossa idade, né? O tempo vai passando, mas eu tenho certeza, doutora, a senhora continua bonita como sempre. Muito obrigada. É um prazer poder recebê-la aqui. E você que é uma autoridade na área de farmácia, né? Ai, eu que agradeço. E vamos contar para os nossos espectadores o que é a vida do farmacêutico, como é que eu faço para me tornar um farmacêutico e ter o seu renome? Nossa, olha, bem, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, é sempre bom contar com um amigo como o Eduardo, assim, de infância, mas diga-se de passagem que eu acompanho e admiro muito a sua atuação, e falar, estar aqui com você, para mim, me honra muito. Bem, falar da profissão farmacêutica, eu tenho muito orgulho dessa trajetória do que é ser farmacêutico num estado como o nosso, que há um tempo atrás, olha, eu vou contar aí mais de 20 anos como farmacêutica, posso dizer que foi uma trajetória bonita para a gente poder chegar onde estamos, ter cursos de farmácia. No tempo em que chegamos não tinha esses cursos, hoje não tinha nós temos atuação. Quantos cursos aqui Nós já temos na dois, capital? né, que é a Estácio e a Uninorte, que formam aí grandes colegas aí que estão atuando, diga-se de passagem, muito bem, porque estão com uma formação muito boa. Mas, assim, naquele tempo era uma dificuldade. Inserir o farmacêutico e falar do farmacêutico era uma coisa que falavam muito assim, o bioquímico, né? Mas antes de ser bioquímico, éramos farmacêuticos. E você formou aonde, doutora? Eu em Mato Grosso. E aí eu especializei em farmácia clínica, né? Fiz mestrado em serviços hospitalares, fiz em São Paulo, já fiz pela SBRAF, o título de farmacêutica clínica, e assim, fui atuando em outros campos na hospitalar, porque no estado, o estado exigia isso, né? Aquela atuação na média e alta complexidade, que o farmacêutico ele atua tanto na atenção básica, na média e alta complexidade. E hoje, na alta complexidade, na área hospitalar, nós atuamos em UTI, né, na organização hospitalar e os demais, e até o Tribunal de Justiça, que somos pareceristas, podemos dar parecer técnico para a instrução de processos. Vamos começar falando, doutora, sobre a interação direta com o público, que vem através das farmácias diretamente, não é isso? Sim, as farmácias, desde 2014, com a Lei 13021, eles passaram a ser estabelecimentos de saúde. Esses estabelecimentos de saúde, ele torna o protagonismo do farmacêutico já à frente, direto com o cliente-paciente. Ali ele conseguiu mostrar à sociedade a sua eficiência no caso de acompanhamentos farmacoterapêuticos. Ou seja, a partir do momento que ela se torna um estabelecimento de saúde, nós temos que ter alguém capacitado, a obrigatoriedade, né, de ter e responsável por responsável por aquelas atuações. Então, é importante deixar claro, inclusive para a sociedade, aproveitar esse momento e dizer, procure o seu farmacêutico quando você estiver em estabelecimentos comerciais, que chamamos, que hoje são estabelecimentos de saúde, como farmácias e drogarias. Entendi. E aí, o farmacêutico pode dar as orientações de como se tomar a melhor forma para aquele remédio atuar no organismo. Isso, é mais ou menos isso, né? Ele pode, inclusive, prescrever, que a gente fala, mas a prescrição são de cuidados iniciais, né? A dor de cabeça, a partir dos MIPs e os demais, o farmacêutico ele está apto a fazer essa prescrição e esse acompanhamento, a orientação quanto à sua prescrição, quanto à orientação até onde tomar, como, o efeito, quanto tempo, e fazer, né, o né, encaminhamento do retorno ao médico, dizer que aquela terapia foi eficiente ao seu paciente, não. Então, ele ajuda, ele serve como um ajudante na questão do bem maior que é a saúde do paciente. Ou seja, a pessoa que vai numa farmácia comprar aquela medicação,
ela pode ter uma orientação que às vezes ela não teve com o médico durante se ele tem alguma dúvida, o farmacêutico está lá. Ele está apto, né? e a pleno dispor da população. Inclusive, a gente sempre fala que durante o Covid, qual foi o primeiro lugar que a população acabou precisando e indo? São nas farmácias. E isso é inclusive das nossas ideias agora, a partir de então, para tratar isso com os nossos legisladores, para que possa orientar que a população inicialmente procure, que ele seja realmente um estabelecimento de saúde. O farmacêutico ali, ele acompanha o diabético, o hipertenso, ele pode fazer um acompanhamento assim, e esse início ele vai desafogando postos, hospitais, porque o profissional está ali apto a esse recebimento. Ou seja, se a pessoa às vezes está passando mal algo e tem alguém com diabetes na família, ele pode então ir até a farmácia, o farmacêutico está apto a orientá-lo. A orientá-lo e fazer o exame também ali naquele momento. Sim, naquele momento ele faz e dando alterado ou não, ele já dá todo o respaldo para procurar o médico ou dali já sair de alguma forma bem orientado, é isso? Ele está apto, inclusive, a pedir alguns exames, para acompanhamento farmacoterapêutico. Então, assim, são um leque de atividades em que o profissional pode realizar, em que pode desafogar alguns serviços e assim a gente ajudar, porque nós fazemos parte da equipe multidisciplinar. Muitos não usam, né? A população não usa, né? Porque eu acho que a falta de conhecimento, e nós como profissionais farmacêuticos, eu como conselheira regional também, eu acho que nós temos essa obrigação de passar à sociedade qual é o verdadeiro papel do farmacêutico. Você já esteve à frente durante algum tempo do Conselho de Farmácia, não é isso? Eu fui a primeira conselheira federal. Qual foi a sua maior bandeira que você defendeu? A bandeira, então, é tentar mostrar para a sociedade essa essência, a necessidade de se ter o farmacêutico. Então, nós estivemos aí nessa luta da lei da 13021 para virar estabelecimentos de saúde e para mostrar esse expertise em que o profissional tem. Então, quando cheguei, não tínhamos o conselho, conseguimos trazer o conselho, conseguimos trazer o sindicato. Fui conselheira federal durante um tempo, acho que agora outros colegas precisam estar inseridos também e a gente, assim, juntos, formar uma profissão digna de que a sociedade possa se orgulhar dos serviços em que hoje utilizamos e oferecemos a todos. Nossa, que bom. Doutor, estamos terminando o primeiro bloco. A você que nos acompanha, voltaremos no segundo bloco e eu vou fazer uma pergunta bem afinetada para a doutora. Por que os farmacêuticos não querem deixar, e aí eles vão esclarecer a você, a venda de medicação em supermercado? Até o nosso próximo bloco. Estamos agora de volta com o nosso segundo bloco. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @De Olho na Saúde, que você vai ficar mais informado. E hoje deixei aqui para a doutora Rossana Freitas uma pergunta. Por que, doutora, os farmacêuticos não orientam a venda da medicação em supermercado, como já acontece em alguns países? Então, se formos atrás de dados, intoxicação por medicamentos hoje nos hospitais, quando chega, aqui mesmo você pode chegar no ERB, tem uma considerada intoxicação, níveis de intoxicação, estudos, guidelines e os demais, que comprovam perfeitamente que o uso abusivo, ele traz um risco considerado à população. Favorecer ou aceitar esses medicamentos em prateleiras, em gôndolas, em que você pode pegar livremente, sem uma orientação quanto ao uso, nós estamos favorecendo, assim, um nível de intoxicação muito alto. O uso abusivo de alguns medicamentos.
Vamos falar aí de alguns que você tem em casa, né? Certo. Que nós falamos muito dos MIPs, que eu acredito que são aqueles que estão na bandeira para se ter. É bom que você já está me respondendo, que eu já ia falar assim. Qual seria a diferença? Se no supermercado tiver lá, eu compro a hora que eu quiser, concorda? Ok. Na farmácia também. Então, Sim. aí vai dar orientação. Aí a diferença é que Isso. na farmácia você tem um profissional ali habilitado a tirar as suas dúvidas quanto ao uso, orientar quanto à dosagem, porque ali, ó, um paracetamol ele traz um risco de problemas renais imenso. O anti-inflamatório, né? Um anti-inflamatório que você toma ali, que você pega uma febre no bebê e os demais, ou usar um Tilenol, não é? Tilenol, paracetamol e outros medicamentos como dipirona, inclusive dipirona, ela é proibida nos Estados Unidos. É, eu sei. Por aplasia medular, Por aplasia medular. Agora você imagina uma dipirona disponível e um Tilenol disponível em prateleiras de supermercado que você possa ter o uso aberto, apesar de ser também liberado nas farmácias, só que você tem um profissional ali habilitado para tirar todas as suas dúvidas e lhe orientar quanto melhor uso. Ou seja, os farmacêuticos não querem deixar a venda acontecer por falta de orientação e isso é prejudicial à sua saúde. Mas, doutora, mudando um pouquinho de assunto, para as nossas pessoas entenderem, na UTI, qual é a importância do farmacêutico numa UTI? Então, a AMIB, né, a Associação Médica Intensivista, aprovou há uns 4 anos atrás a questão da inserção do farmacêutico junto à equipe multidisciplinar de unidade de terapia intensiva. O farmacêutico clínico, ele tem que estar habilitado à análise de prescrição junto à equipe multi, junto aos médicos, inclusive, e ali ele regula dosagem de sedação, dosagem de antibióticos e os demais. Então, o acompanhamento farmacoterapêutico, o momento do desmame de sedação, o momento de regular a dose de antibióticos é realizado pelo farmacêutico clínico. Hoje nós temos uma UTI aqui no estado, estamos também já num trabalho bem bacana agora com a nova gestão da CESAC de implantar esses serviços da farmácia clínica dentro das nossas unidades de terapia, porque nós identificamos que a gente diminui o tempo do paciente no leito. A gente reduz esse número de drogas que se usa, porque a UTI, a ideia a unidade de terapia intensiva é uma atenção maior e assim você vai diminuindo o número de medicamentos dentro da UTI até que esse paciente possa ir para o leito e continue sua terapia. Então, conseguimos aí fazer um uso racional de antibióticos, um uso racional de uma sedação, de corticóides e os demais, que é um número bem expressivo de medicamentos que se usam em leitos de UTI. Então, hoje a farmácia clínica deu essa diferença bem bacana, que não é só aquele profissional que é essencial ao controle de um estoque dentro, mas ele também entra numa equipe multi. Ele está junto com o fisioterapeuta, ele está junto com o enfermeiro e com o médico para reduzir os riscos e a segurança do paciente no leito. Traduzindo, eu vou traduzir aqui para o nosso público. Seria para você entender. Quando uma pessoa está na UTI, o médico prescreve várias medicações porque se ele está numa UTI, ele tem vários fatores no corpo que não estão funcionando bem. E aí, só o farmacêutico tem a capacidade de saber se a interação de um medicamento com o outro vai aumentar a potência dele ou não, se ele vai precisar usar os dois ao mesmo tempo ou em tempos separados. E essa dosagem tudo é regulada pelo farmacêutico. Por isso, dá importância do profissional junto ao médico, junto ao fisioterapeuta, que é importantíssimo, principalmente para quem está entubado, essa interação. Por isso que a doutora fala uma equipe multidisciplinar. Mas, doutora, mudando já da UTI, agora para a nossa parte jurídica, você que também trabalha no Tribunal de Justiça, qual a importância do farmacêutico ali? Mais na orientação dos juízes, seria assim, dos desembargadores? Nós temos hoje uma demanda expressiva de aquisição de medicamentos e exames laboratoriais em que a população
recorre à justiça. Nesse momento, o farmacêutico, ele, com toda a sua expertise em mais de 130 áreas de atuação, consegue demonstrar ali, em um parecer técnico elaborado para orientar os juízes quanto ao uso daquele medicamento, quanto às políticas de acesso, agora vamos falar em acesso. Tem alguns medicamentos que estão dentro das políticas públicas de saúde, outros fazem parte da privada e os demais a gente consegue orientar quanto aos planos de saúde suplementar e a aquisição do uso desses medicamentos. E esse acesso nós conseguimos passar ali ao magistrado para uma tomada de decisão. Lembrando que a tomada de decisão, né, é do magistrado, mas nós do NAT, que é o Núcleo de Apoio Técnico em Saúde do Tribunal de Justiça, orientamos quanto ao uso desses medicamentos e alguns exames no que se diz respeito ao público e à saúde suplementar, que é o privado dos nossos planos de saúde. Ou seja, aquela pessoa que esteve descontente ou com o plano de saúde, ou com a saúde do SUS, ou com quem quer que seja, procurou a justiça e para o juiz não tomar uma decisão, não é isso, doutora? Que seja de um não conhecimento dele, ele recorre a esse um órgão que tem, um núcleo. É um setor, inclusive ele dentro do tribunal, né? Ele tem um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado e o Tribunal de Justiça, em que disponibiliza esses profissionais. Nós temos médico, enfermeiro e farmacêutico. Entendi. E aí, com isso, a gente orienta o juiz quanto à aquisição desses medicamentos. Lembrando que tem alguns medicamentos, você que em algum momento teve acesso e às vezes foi negado, alguma coisa, que estão em testes. Medicamentos ainda em análise dos nossos órgãos de saúde, nós orientamos aos juízes que fazer, né? Que esses medicamentos que ainda estão em análise, para a segurança do paciente, que a gente aguarde a Agência Nacional, né, a Anvisa e os demais, para poder estar disponibilizando à sociedade. E aí nós temos protocolos de uso, que aí, aqui, junto com um colega médico pode dizer, os protocolos terapêuticos de uso de algumas drogas, elas são bem desenhadas, bem alinhadas. E a gente segue mais ou menos em que todas as sociedades orientam. Então, sociedades de medicina intensiva, sociedade renal, os demais, eles têm já um nicho de protocolo para uso dessas drogas. E nós nos orientamos por toda essa legislação local do nosso país. Perfeito, doutora. Estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Deixou o nosso programa cada vez mais explicativo ao nosso telespectador. Então, eu queria que você falasse aqui o que você achou desse momento e agradecesse ao nosso público. Bem, eu gostaria de primeiro te agradecer o convite. Eu acho que é um programa que está agregando muito, viu, doutor Eduardo? Já, assim, muito obrigado pela essa oportunidade de estar trazendo um pouquinho da nossa atuação, de falar um pouco mais da profissão farmacêutica. Isso me honra muito, acho que essa nossa trajetória é importante. Programas como o seu, eu acredito que só tem a deixar esse espaço mais aberto à sociedade. São programas que hoje a gente verifica que está dentro da casa da nossa população, falo-se muito. Já lhe parabenizar por toda a sua atuação, né, como um profissional de saúde, como um político, e dizer que pode contar com todos nós farmacêuticos. Já lhe considero amigo dos farmacêuticos, né, como diz. Depois a gente tem essa outra parte que a gente já está elegendo aí os nossos amigos, aqueles amigos em que entendem a atuação do farmacêutico e pode levar isso como uma bandeira também política à sociedade. Agradeço a todos aqui que escutaram um pouquinho, que entenderam essa essência do ser farmacêutico. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero você no nosso terceiro bloco. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco, De Olho na Saúde. E agora é na saúde do seu alimento.
a você que come aquela fruta, que come seu arroz, nós queremos saber se o nosso pequeno produtor pode plantar e ter uma boa colheita no termos de, de saúde, de ser uma fruta, um alimento bom. Então, eu estou aqui com meu amigo Weiner Júnior, ele é presidente do IDS, Instituto de Desenvolvimento Socioambiental. Weiner, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos explicar aos nossos telespectadores se o nosso pequeno produtor, que você está diretamente ligado a eles, realmente o que eles produzem é de confiança, podemos nos alimentar da produção deles. Olá, doutor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando uma vez diferente, porque sempre somos convidados a falar de desenvolvimento social, de economia, e é a primeira vez que a agricultura familiar entra na pauta da saúde. Pois o que eu acho importantíssimo também a gente estar explicando esse lado para os nossos telespectadores. O nosso alimento é saúde. E aí, posso falar para os nossos telespectadores, o que os pequenos produtores produzem, posso comer, é de confiança? Com certeza, doutor. Você imagina que eles possuem um cuidado melhor, não só pelo tamanho dos módulos deles. Os módulos ali são menores, os plantios são menores, o contato do produtor é constante, ele está sempre... Eu costumo ver, geralmente eu vou nas propriedades semanalmente, eles estão lá, o pequeno produtor ele vai de leira em leira, como a gente fala, olhando, tirando as plantinhas, tendo cuidado com a questão de pragas, utilizando adubos também orgânicos, eles utilizam resto de folhagens, compostagem, isso tudo que evita o uso de material industrializado no nosso alimento, trazendo a maior qualidade para a saúde. É verdade. Eu já fui algumas vezes nos Estados Unidos e lá tem umas frutas muito bonitas, mas você come, o gosto não é... Eu vou dizer aqui da banana, que já não é mais preço de banana, né? Realmente. A banana está um preço bem salgadinho, mas lá não tem o gosto que a nossa banana tem aqui. Então, isso está realmente ligado a esse modo de produção. Então, realmente nós temos que valorizar o pequeno produtor. É ele que dá esse tchan no nosso alimento sem o agrotóxico. O agrotóxico é que faz com que o gosto mude? Isso, doutor. Apesar de termos lá alimentos mais bonitos, não só pelo manejo deles, que é todo industrializado, mas também pela utilização desses agrotóxicos, defensivos agrícolas. E aqui a gente tem um maior trabalho por conta do produtor, do pequeno produtor, que ele realmente tem que ralar bastante para produzir aquele produto ali com qualidade orgânica, que ele não precisa estar pulverizando veneno, isso tudo. Ele está olhando diariamente, está fazendo esse cuidado, tirando praguinha na mão mesmo. E aí traz para a nossa mesa esses alimentos que não são tão bonitos quanto esses que você vê lá fora, mas que são alimentos de qualidade e que contribuem muito mais para a nossa saúde. Ou seja, e o instituto do qual você preside aqui no nosso estado, qual é a ligação dele direto com o pequeno produtor? Porque vocês só cuidam do pequeno produtor, Isso, né? Nós estamos ligados diretamente à agricultura familiar, aos pequenos produtores. O Instituto hoje desenvolve um trabalho de assistência técnica, de assistência jurídica e fornece também a capacitação ao homem do campo, né, ao pequeno produtor, que a gente sabe que o estado do Acre é um estado imenso. O governo tem um trabalho maravilhoso perante a CEPA, a Emater, mas que muitas vezes não consegue chegar de uma vez só a todos. E o Instituto vem atuando lado a lado, tentando abranger isso tudo e levar a informação ao homem do campo, levar novas técnicas de plantio, levar qualidade ao produto dele também, para que retorne à mesa do nosso cidadão um produto de qualidade e mais saudável. Por exemplo, as compras governamentais hoje, algumas já incluem as exigências de produtos orgânicos. Hoje a merenda escolar, que tem uma participação da compra da agricultura familiar, ela já impõe isso ao produtor, que sejam alimentos orgânicos, com um tratamento específico e que cheguem à merenda escolar saudável, para que as crianças tenham realmente um alimento de qualidade nas escolas. Realmente é bem interessante esse assunto, porque hoje nós vivemos um mundo mais fitness, né? Olha,
São poucas as mulheres que eu conheço que não estão de dieta, né? Os homens, a gente já consegue ter uns ou outros, mas hoje a população está se cuidando mais, nós temos que fazer o nosso exercício diário e nada melhor do que para ter uma boa saúde, uma boa alimentação. E nós estamos percebendo, através aqui do nosso amigo, que os produtos dos pequenos, a produção dos pequenos produtores, ela tem um carinho a mais, porque ele consegue estar todo dia ali em contato com a sua produção e consegue levar um alimento livre de incrementos agrícolas, é isso? De defensivos, de agrotóxicos, isso tudo, né? Eu, doutor, particularmente, não estou um exemplo para falar de lado fitness, né? Mas do lado da agricultura familiar, posso falar que tem tido essa procura maior realmente por parte das pessoas que fazem dieta, por parte das pessoas que procuram alimentação mais saudável, para esses alimentos da agricultura familiar. Você vê que antigamente só nossos avós, pais que iam ali no mercado Elias Mansur, por exemplo, hoje você encontra um monte de gente lá conhecida, como você vai no final de semana, gente fazendo a feirinha da semana, aquele pessoal que são os famosos marmiteiros, né? Os fitness que levam para todo canto a marmitinha e tal, eles estão sempre comprando lá um tomate fresco, uma hortaliça fresca, um couve, um alface, isso tudo que contém muitas ensaladas lá, você vê esse pessoal todo lá no final de semana, porque eles sabem e confiam mais no produto do pequeno produtor. E hoje o pequeno produtor, você saberia me dizer, fora a orientação que vocês dão, fora toda essa parte de aconselhamento, né? Porque às vezes o pequeno produtor não tem a informação tão rápido, e esse seria o papel de vocês, até ajudá-los na parte de bancos, né, para pegar financiamento para melhorar aquela produção. Mas você saberia me dizer, o pequeno produtor hoje representa o que para o nosso estado? Doutor, economicamente a gente sabe, existe um estudo da ONU que fala que 70% do alimento mundial vem da agricultura familiar, né? Nós sabemos no estado do Acre que o que alimenta o nosso estado, por exemplo, é a agricultura familiar, porque os grandes produtores, a maioria já exporta seus alimentos, né? Seu plantio vai todo para outros estados, e o que a gente fica para a nossa alimentação é realmente da agricultura familiar. E o IDS, o Instituto, ele está atuando nessa forma, também nessa parte documental, voltando ao assunto do crédito que você tinha falado, juntamente com os sindicatos agricultores familiares do estado do Acre, a gente está fazendo essa organização documental. Existe um documento chamado Documento de Aptidão ao PRONAF, que é a DAP, foi substituído pela CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar, onde ele é uma identidade do agricultor familiar que faz o link entre o banco e o agricultor. É como se ele fosse uma espécie de contra-cheque. Porque hoje você é um servidor público, um funcionário privado, você vai ao banco, você precisa de declaração de renda. Entendi. E o homem do campo geralmente não possui esse documento. Ele vive da produção dele. Nós conseguimos atestar, através desse documento, a produção dele, a quantidade de lucro que ele tem mensal, anual, e aí com isso ele consegue alcançar esses créditos bancários voltados para o agro. Perfeito. Uma pena que estamos chegando no nosso fim do programa. Agradeço a sua presença aqui. Dizer que foi muito importante nós sabermos que realmente é importante um alimento livre de agrotóxicos e 70%, como ele disse, vem dos pequenos produtores. Então, parabéns pelo seu empenho junto a esses pequenos produtores, levando uma orientação, uma melhor qualidade, né, de informação para que eles possam retornar através do alimento e sempre de olho na sua saúde. E dizer a você que você talvez ele esteja um pouquinho acima do peso, como ele falou, porque ele está visitando muito o pequeno produtor e estão oferecendo muito alimento para ele. Mas agora eu vou passar uma dieta para ele ficar bem em forma. Deixa aqui suas palavras finais, meu amigo. Doutor, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando do pequeno produtor, do agronegócio em si, né, que também faz parte.
eu aceito a sua dieta e vou dizer que é culpa deles mesmo. Todo produtor que eu visito tem um cafezinho, tem um bolinho, tem aquilo tudo ali, e eu estou recebendo todos esses convites, viu? Você não está negando nenhum, Não estou né? negando nenhum. Me deixa aqui à disposição de qualquer produtor que precisar aí do nosso apoio. O Instituto está de portas abertas, tá bom? Procure-nos no Instagram e nas nossas redes sociais, Instituto IDS, Desenvolvimento Socioambiental, e você vai conseguir lá ter o nosso apoio para sua capacitação, organização, documental e o que você precisar, tá bom? Doutor, obrigado como parlamentar que você, antes da posse, já está tão atuante, também levantando essa bandeira da agricultura familiar. Agradeço a você em nome de todos os agricultores familiares do nosso estado. Eu que agradeço a sua presença aqui e a você que nos assistiu, meu muito obrigado, uma boa noite. Não esquecendo de agradecer a Home, que sempre está mudando, colocando algo novo aqui no nosso cantinho, a nossa amiga Thalita lá, você que quer dar um detalhezinho a mais na sua casa, procure a Thalita. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @De Olho na Saúde. Estamos de olho na sua saúde. Fiquem com Deus e uma boa noite a todos.